Corneteiros e corneteiras, estamos aqui para analisar o clássico Brapel 365 dos desesperados, e foi um jogo horrível. Antes da gente falar do clássico, convidar você a interagir conosco, participar. Te inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, deixa o teu comentário, segue o Corneteiro FC nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no Twitter. Brapel 365, estádio Bento Freitas, Brasil e Pelotas na ponta de baixo, bem embaixo da tabela. Pelotas na lanterna do Campeonato Gaúcho e o Brasil na 10ª colocação. 2 pontos acima da zona de rebaixamento, é o primeiro ali, e com a finalização desta 9ª rodada, o jogo entre Esportivo e Ipiranga, se o Esportivo vencer, o Brasil vai terminar ao lado do Pelotas na zona do rebaixamento. Lembrando que o Gauchão para agora 15 dias para que os jogos atrasados sejam recuperados, haja o equilíbrio na tabela e a partir daí as rodadas finais dessa fase classificatória. Brapel de 2 tempos para cada lado. Primeiro tempo de domínio, vamos colocar um domínio entre aspas do Brasil. O Brasil foi menos ruim que o Pelotas e o segundo tempo o Pelotas conseguiu reverter a situação e ser menos ruim que o Brasil. Na primeira etapa, um Pelotas muito recuado, marcando da sua intermediária para trás, com as suas 2 linhas, deixando ali mais à frente o Marcão e o Zé Aldo para dar aquele primeiro combate. E no primeiro tempo, o Brasil praticamente alugou o campo ofensivo, né? Foi um jogo onde o Brasil atacou e o Pelotas, com uma proposta reativa, tentava sair no contra-ataque. O problema é que mais uma vez faltou criatividade em termos ofensivos para a dupla Brapel, faltou acabamento nas jogadas de gol, faltou qualidade, faltou tranquilidade para que se pudesse chegar à rede. Faltou criar objetivamente mais, porque o Brasil, no primeiro tempo, tomou a iniciativa da partida, teve volume de jogo, teve ocupação do campo ofensivo, teve mais posse de bola, mais chances claras de gol, teve uma numa cobrança de escanteio. O jogo estava tão bom que a cobrança de escanteio do Paulo Vitor, que fez a estreia, o jogador que veio do Atlético, eu achei até que ele tinha errado, porque ele bateu uma bola à meia altura, mas o Júnior Viçosa, no bico da pequena área, se antecipou aos defensores do Pelotas e deu um toque de calcanhar. Uma bola que ia pro gol, mas o Gabriel Leite estava atento e fez a defesa. Ele não deu tanta velocidade, não deu tanta força à bola, mas ele aproveitou bem de calcanhar, quando a bola ia passando, ele dá o toque, ela ia em direção ao gol se o Gabriel Leite não faz a defesa. Foi a grande chance do primeiro tempo, a grande chance do Brasil. O Brasil que logo no início chegou pelo lado direito numa jogada do Vidal driblou o Bustamante, foi ao fundo, fez o cruzamento e o Viçosa, que fazia a sua estreia e teve a grande chance do Brasil no primeiro tempo, na tentativa de cabeceio não conseguiu ganhar. E o Brasil depois criou com bolas cruzadas. Por quê? Porque o meio campo estava recheado, as linhas bem compactadas do Pelotas, marcando da sua intermediária para trás, tirando aí o espaço do Brasil, tirando a velocidade. O Brasil, como eu disse, praticamente jogava no meio de campo para frente. E pelo lado direito, com a passagem do Vidal, com o próprio Paulo Vitor caindo por ali, o Brasil conseguiu, nos primeiros 15, 20 minutos, chegar ao fundo, fazer cruzamentos ao lado da área. Efetivamente não conseguiu definir, mas chegou. Pela esquerda, o Arthur não apareceu tanto, o Neto estava por lá, também não conseguiu ter muita vitória pessoal, ter força para buscar a jogada de fundo, e aí os cruzamentos vinham da intermediária, do bico da grande área, e aí é uma bola que é muito mais propensa à defesa do que propriamente ao ataque. E o Pelotas tentando jogar no erro do Brasil. O Brasil teve 2, 3 saídas ali pela direita, onde o Vidal acabou se complicando e o Pelotas tentou aproveitar, mas também não conseguiu dar sequência. Faltou também ao Pelotas criatividade no meio campo, faltou também acabamento na definição das jogadas. Foi o grande problema da dupla Brapel ao longo desta temporada. O Brasil que promoveu a estreia do Viçosa, jogando com 2 centroavantes, ele e o Bruno Paraíba, os dois revezando, às vezes um pouco mais dentro da área, o outro saindo mais, e essa ideia do Tencate não deu certo, acabou anulando o Neto ficou muito pela esquerda lá, teve as suas chances o Neto, mas não criou, não foi participativo o Neto
como foi em outros jogos, né? Essa proposta do Tencate acabou tirando um pouco da força do Neto, que o Neto pode dar ofensivamente à equipe do Brasil. E no meio campo o Paulo Vitor, para ser o organizador, o articulador do Brasil. Mas a bola circulou muito pouco pelo meio, o Brasil não conseguiu ter tabelamento, fazer triangulações para infiltrar pelo meio campo. E o Paulo Vitor, talvez precisando de um melhor entrosamento com o elenco, fez 3 ou 4 treinos aí com o grupo do Brasil. Talvez por isso o Paulo Vitor tentou uma outra arrancada, mas passe muito para o lado, pouco vertical, mas é um jogador que tem uma movimentação interessante, que mostra ter qualidade, e quem sabe com mais entrosamento o Brasil pode ter uma resposta mais positiva deste jogador. Então o Brasil foi com essa ideia, 2 centroavantes, Paulo Vitor e articulador, teve essa dificuldade porque o meio campo estava bem recheado, e aí tentou chegar pelos lados, tendo um pouco mais de força, um pouco mais de perigo pelo lado direito, mas a realidade é que ficou cruzando bola sem efetivamente criar cruzamentos ruins. Quando acertava o cruzamento, os atacantes não tinham a definição qualificada, e o Brasil se resumiu efetivamente a essa chance do Viçosa no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo virou para o Pelotas. O Pelotas, que no primeiro tempo deu todo esse espaço ao Brasil, marcando da sua intermediária para trás, na segunda etapa ele adiantou as suas linhas. Ele adiantou as suas linhas e começou a marcar da intermediária defensiva do Brasil, fazendo aí uma marcação com o Marcão, com o Zé Aldo, com o próprio Bustamante. O Brasil caiu um pouco de produção, acho que sentiu a questão física, a movimentação do Brasil já não era a mesma, as linhas mais adiantadas do Pelotas, o Brasil ficou sem as saídas pelos lados que teve no primeiro tempo, e aí o Pelotas com mais espaço começou a chegar, mas também sem muito fazer a bola circular pelo meio campo, sem muita criatividade, com bolas cruzadas. E a grande chance do Pelotas na partida foi um cabeceio na trave, né? Uma bola que é lançada para dentro da área. O primeiro tempo o Pelotas não conseguiu, né, ter força ofensiva. Na segunda etapa, né, passou a cruzar mais a bola na área, tendo mais espaço, tendo mais ocupação ofensiva, passou a cruzar mais a bola na área, e aí a bola aérea começou a entrar. A dificuldade que o Brasil apresentou nos últimos 2 jogos quando tomou gols de bola parada, né, de bola aérea. E a bola do Pelotas começou a entrar, tanto que numa dessas bolas o Silvio apareceu livre e cabeceou uma bola no travessão. Foi a grande chance do Pelotas. A grande possibilidade de gol do Pelotas ficou essa bola na trave no cabeceio do Silvio, que ainda teve também uma tentativa, cabeceou por cima. O Pelotas arriscou alguns chutes de média e longa distância, né, mas se resumiu a isso também, o Pelotas ofensivamente. Um jogo que no início, com o Brasil nos primeiros 5 minutos do primeiro tempo chegando, a iniciativa do Pelotas no início da segunda etapa, parecia que ia ser um clássico movimentado. Eu até cheguei a colocar isso na transmissão da Rádio Brapel, mas a realidade é que o jogo foi, aos poucos, Brasil e Pelotas foram perdendo forças, as suas dificuldades foram se evidenciando mais uma vez, e o jogo foi muito fraco tecnicamente, e as duas equipes se resumiram a isso. Uma bola do Brasil no primeiro tempo, num escanteio, uma bola aérea do Pelotas no segundo tempo que deu na trave. Essas foram as grandes chances, as chances efetivas realmente que as duas equipes tiveram. No mais, bolas cruzadas, arremates que não levaram tanto perigo, que não exigiram do Gabriel Leite e do Matheus Nogueira grande defesa. Os goleiros muito mais interviram em cruzamentos do que propriamente tiveram que fazer alguma outra defesa mais complicada. E mais uma vez as duas equipes mostrando dificuldade na criatividade ofensiva, não conseguindo fazer a bola circular pelo meio campo, a tentativa de saída pelos lados e muito cruzamento para dentro da área. Pelotas que tentou dar mais movimentação, mais criatividade ao meio campo com o retorno do João Vieira no lugar do Moisés, mas o João não conseguiu ser esse articulador, não conseguiu dar a movimentação que se esperava. Teve um lance que ele se aproximou da área, conseguiu fazer uma jogada, né, um passe mais qualificado para o Zé Aldo, que fez um cruzamento ruim, e se resumiu a isso. Um tempo onde o Pelotas, o Brasil foi um pouco mais efetivo, teve domínio, mas não teve qualidade para definir, para criar em gol. E um segundo tempo que o Pelotas teve domínio, mas também não teve qualidade para que esse domínio se convertesse em gols e resultado positivo para um ou outro lado. Muito ruim esse empate, como eu disse. Pelotas segue na tabela de classificação na 12ª colocação, na lanterna do campeonato com 7 pontos. O Brasil é o 10º com 9, né?
e dependendo do resultado de Sportivo e Ipiranga, que jogam agora no dia 9, né, o Brasil pode terminar a nona rodada na zona de rebaixamento ao lado do Pelotas, deixando aí a importância das últimas rodadas, aumentando ainda mais para as duas equipes. O Brasil vai enfrentar o São Luís, que faz boa campanha, joga em casa, e o Pelotas sai para enfrentar o São José, que sob o comando do Hélio Vieira vem de resultados positivos nas últimas rodadas e já está com pontuação que pode evitar o rebaixamento. Matematicamente, se o Brasil vence o São Luís na próxima rodada, chegaria a 12 pontos e elimina a possibilidade de rebaixamento. Ainda é uma situação um pouco mais confortável que o Pelotas, mas é complicado a situação no Brasil. A do Pelotas nem se fala, muitos torcedores das redes sociais já falam em rebaixamento, porque realmente é muito complicado. Um gauchão terrível para a dupla Brapel, que a expectativa era de que fosse diferente em relação ao ano passado, mas parece que o mesmo calvário, né, o mesmo calvário mais uma vez para as duas equipes, um Brapel muito ruim tecnicamente e o resultado pior ainda para ambos os lados. Vamos ver como vai ser a sequência, né, do Campeonato Gaúcho. Uma paralisação de 15 dias para equilibrar a tabela com os jogos atrasados, possibilidade de evolução das duas equipes. O problema é também que os outros que já estão bem também tem tudo para evoluir e complicar ainda mais essas duas rodadas para Pelotas e Brasil. Tá certo? Lembrando você, te inscreve no canal, acompanha as redes sociais do Corneteiro FC, deixa aí o teu comentário e participa conosco. Valeu, grande abraço!